Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. Eu quero muito poder contar com a sua companhia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV+, para Ribeirão Preto e também para o mundo pela internet. E depois nós somos retransmitidos para a grande São Paulo. Mais de 20 milhões de habitantes que nos assistem lá pelo canal 9 da ACESP. E por isso que eu quero estar sempre contando com a sua companhia, porque aqui a gente dá notícia ruim, dá notícia boa, nós falamos do mercado de trabalho. O que está acontecendo, a gente vem retratar aqui para você. E hoje saíram algumas notícias não felizes. Nós levantamos e hoje foi divulgado também que o número de novas vagas caiu nesses primeiros 3 meses do Brasil deste ano. E, por outro lado, mais uma notícia ruim, o número de, além de vagas que caíram, a outra coisa é que tem mais gente ficando desempregada. As demissões estão aumentando. E você, o que está fazendo para se manter bem no seu emprego? Está se dedicando mais? Está se qualificando mais? É isso que a gente trata aqui. É importante que a gente, cada vez mais, procure a qualificação. E hoje nós temos aqui no programa um assunto muito interessante. Você já pensou em mudar de ramo na sua vida? Você já ouviu falar de cooperativismo? O que tem de gente trabalhando nessa área no Brasil e no mundo? Quem sabe não pode ser uma saída inteligente, satisfatória para a sua vida de trabalho? Para falar sobre este assunto, esse grande movimento mundial que é o cooperativismo, nós convidamos aqui o Edivaldo Delgrande, que é presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, OCESP. Por favor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigado. Fique à vontade. Com licença. Nós vamos bater um papo aqui e explicar um pouquinho sobre o que a OCESP abriga hoje, né? Cooperativas, no caso tem a OCESP Brasil e a OCESP São Paulo, da qual o senhor é presidente. Exato. Nós temos uma organização, é a OCB que nós chamamos, Organização das Cooperativas Brasileiras. OCESP é São Paulo. É a OCESP por ser Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Mas são um movimento hoje muito forte, ele tem tido uma tendência a crescer muito, tem crescido nos últimos tempos, principalmente pelas ações que a gente realiza, a divulgação, nós procuramos sempre colocar como uma opção, uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Então a gente fala que é uma terceira via, distribui renda, melhora a vida de pessoas, enfim, trabalhamos por pessoas. Nós sempre conhecemos mais no Brasil as cooperativas de produtores rurais. Eu acho que foi assim que começou esse movimento no Brasil. Hoje existem muito mais, né? Existem cooperativas de médicos, cooperativas de professores, né? O que mais que existe hoje de gente se juntando para formar cooperativas? Olha, um dos veículos que tem muito bom para a cooperativa são as cooperativas, principalmente na grande cidade de São Paulo, de táxi, né? E também de ônibus. Então hoje, os antigos pirueiros que a gente ouvia falar, hoje esses pirueiros se tornaram donos de uma cooperativa de transporte. Então eles fazem o transporte de periferia e hoje eles não são mais pirueiros, eles têm micro-ônibus, ônibus confortáveis, de primeira qualidade. Então tem cooperativas de mototáxi. Então nós temos cooperativas de vários ramos habitacionais, que tem, enfim, tem de catadores de lixo, material, de reciclável. Material reciclável, são consideradas cooperativas de trabalho, mas eles são um movimento também importante, principalmente uma lei de resíduos sólidos, eles acabam sendo uma opção. A gente se preocupa um pouquinho, porque a gente diz que
esse tipo de cooperativa, ele precisa ter sustentabilidade. Aliás, todo movimento cooperativista, quando você junta, é para você ter sustentabilidade, quer dizer, gerar resultado econômico, né, através da ação. Renda para as pessoas, emprego e renda. Emprego e renda, e dignidade principalmente, né? Então, esse tipo de empreendimento, ele vai bem quando você tem uma demanda alta de produtos recicláveis. Então, nós temos uma preocupação, porque eles também fazem uma ação social, além de catar esses lixos que deveriam, ou esses materiais recicláveis, a gente não gosta de falar de lixo, mas são materiais que vão para o lixo, mudança de mas são paradigma, recicláveis. né? Exatamente. Eles acabam, esses produtos descartados, né, que a gente descarta no lixo nosso, eles acabam não indo para os aterros sanitários. Então, eles fazem uma logística reversa muito interessante para o país. Ou seja, então eles precisam ser remunerados por isso. O interessante é que, por meio de cooperativas, eles podem trabalhar e prestar serviço para as prefeituras, o que é diferente de uma empresa, por exemplo, né? E cada um vai estar cuidando ali, porque cada um é dono de um pedacinho daquela cooperativa, né? Exato. A gente estava levantando algumas informações. Em São Paulo, total de cooperativas, 1.105 cooperativas. A gente não imaginava tantos assim. Cooperados em São Paulo, 4 milhões de cooperados. No ramo agropecuário, e nós queremos trazer um pouquinho para essa questão também do agropecuário, porque está ocorrendo em Ribeirão Preto a AgriShow, né, que é um movimento grande, uma das maiores feiras mundiais dessa área. Que nós temos um stand lá. Que vocês têm um stand. O que vocês estão percebendo agora do cooperativismo junto à agropecuária? Está ajudando nesse momento difícil de crise do Brasil? Olha, Silvana, o movimento cooperativista ele foi criado, quando a gente olha, principalmente o rural, que nós estamos falando aqui focado em rural, ele foi criado na ditadura militar. O que eles queriam? Exportar. O que nós tínhamos? Know-how? Não tínhamos conhecimento, não tínhamos tecnologia. Nós tínhamos sol, água e solo. Então, o que nós queríamos fazer? Como fazer para exportar? Tinha que aumentar a produção e a produtividade. Então, entra a Embrapa, o movimento da Embrapa, e as cooperativas, ela entram num pedaço entre a pesquisa e a difusão dessa pesquisa para esses agricultores, que eram agricultores de várias nacionalidades, japoneses, alemães, italianos, tinha a barreira da língua. Então, o que os militares falaram? Vamos colocar uma cooperativa. Se for alguém lá para a Europa, algum general foi para a Europa, tem um movimento bacana na Europa, que é uma tal de cooperativa. Vamos colocar essa cooperativa aqui, vamos colocar as pessoas da comunidade, inseri-las nessa cooperativa e fazer com que tenha ganho de produtividade. E por isso começa esse movimento forte. Só para você e para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia, em São Paulo, 40% do PIB agropecuário passa por dentro de uma cooperativa ainda. Então, ela é um movimento muito importante. Quando você eleva isso a nível Brasil, chega a 50%. Então, você vê que é um movimento muito importante de apoio àqueles agricultores. E detalhe, cooperativa é para mini e pequenos agricultores. Então, a gente vê algumas cooperativas grandes e fala, puxa, essa cooperativa é grande, esse empreendimento é grande. O empreendimento é grande, mas a base desse empreendimento, que são os cooperados, muitas vezes, na sua grande maioria aqui em São Paulo, são mini e pequenos agricultores, até 30 hectares. Quando você estende isso, ele aumenta para de 80% a 85%, até médios agricultores, que a gente fala que até 50 hectares. Ou seja, eles sozinhos não conseguiriam nada. Não. Por meio de uma cooperativa, eles se unem e podem fornecer o seu produto em forma conjunta. Exato. Conseguindo preços melhores também. Também, negociar, é assim, ó, o que você precisa como agricultor? Você precisa ter, para você fazer um plantio de grãos, vamos falar em grãos, ou cana, seria aqui em Ribeirão muito forte em cana, mas também em grãos é mais ou menos similar. Eu preciso ter o produto certo, na quantidade correta e no momento correto. Então, principalmente lá atrás, hoje a logística nossa é muito melhor. Lá atrás era um problema. Então, eles muitas vezes não conseguiam comprar aquele adubo correto, ou colocava qualquer adubo, não tinha problema de produtividade. A cooperativa ela vem exatamente para organizar esse processo e fazer, através da ferrovia, a ida até o Porto de Santos para fazer o escoamento e a volta com aqueles produtos importados. E a cooperativa faz essa parte logística. Além da logística, ela também, eu como produtor de grãos que sou, eu não conseguiria manter um armazém, mas junto eu consigo ter um armazém
junto e armazenar o meu produto, principalmente classificar, trabalhar esse produto, peneirar, etc., prepará-lo para vender. Então, junto nós conseguimos. Sozinho eu não conseguiria pagar um agrônomo para me dar assistência, mas em conjunto nós dividimos o custo desse agrônomo, ele vai, além dele dar assistência técnica, ele faz a transferência, aquilo que eu falei, da pesquisa para a extensão no campo. Então, hoje, sem as cooperativas, como você bem disse, as cooperativas agropecuárias, provavelmente esses pequenos agricultores estariam sendo expulsos do campo e haveria uma concentração de terra na mão de poucos e um engrossamento do problema das grandes cidades, ou seja, eles iriam habitar a grande cidade e nós teríamos que gerar mais ainda esse problema do êxodo rural. E o emprego, nós teríamos que produzir Também. emprego para essa população. Então, a agricultura, ela faz isso, inclusive gera emprego para quem está na cidade, porque ela movimenta as indústrias hoje, nós temos uma agricultura altamente tecnificada. Então, esses produtores também trabalham para o nosso país, indiretamente. Hoje a agricultura, quer dizer, hoje não, né? Sempre a agricultura no Brasil foi responsável pela maior parte do PIB e maior parte dos produtos exportados. Nós ainda exportamos commodity na sua maioria e isso segura a economia brasileira. E pelo que o senhor está colocando, é por meio também das cooperativas que muita coisa se faz no campo, segurando a economia nesse momento difícil do Brasil. Nós estamos aqui na cidade, muitas pessoas, a maioria não sabe o que o campo está fazendo, o que se faz lá para chegar o tomate, o arroz, a carne na nossa mesa no dia a dia, né? Agora, nós também estamos falando para São Paulo, capital. As pessoas das grandes cidades, o que elas podem, quais exemplos que hoje estão aí ocorrendo para as pessoas saírem da crise ou vencerem esse momento de desemprego que está chegando, batendo a nossa porta no Brasil, para se organizarem em cooperativas? Como é que elas podem fazer? Olha, eu acho que a primeira coisa, nós temos inclusive uma biblioteca na nossa entidade, lá em São Paulo, mas elas podem buscar o conhecimento, ou nós podemos, se tiver um grupo, porque para você constituir uma cooperativa pela 5764, que é a lei que nos rege, ela precisa ter pelo menos 20 pessoas. Então, esses 20 pessoas, eles se agrupam, se unem e falam, olha, nós estamos buscando este segmento, nós temos essa expertise. Ok, nós ajudamos, se eles podem nos ligar, ou entrar no nosso site, olhar, nós temos muita informação no site, mas nós temos dentro da entidade, dentro do Sescop exatamente, nós temos a gente chama de monitoramento. Monitoramento, ele faz o seguinte, ele ajuda as pessoas primeiro, sensibiliza esse grupo de pessoas, mostrando que é um empreendimento, que ele é diferente de uma SA, de uma limitada, como ele se constitui. Se eles realmente estiverem com vontade de fazer, nós ajudamos a eles a montarem. Nós fazemos assessoria jurídica, nós ajudamos a montar o estatuto, porque nós temos que ter um estatuto e acompanhamos ele durante um ano. Depois da primeira Assembleia Geral Ordinária, aí, se nós acharmos que eles estão aptos a seguir, eles seguem caminhando com a cooperativa deles e depois disso a gente tem um processo que é dentro também do Sescop, que é a formação, a parte de formação para que a gente melhore a gestão porque toda cooperativa, a gestão é feita dessa base, desse grupo de pessoas. Então a gente trabalha também o treinamento para que essas pessoas possam fazer uma gestão eficiente e eficaz dentro das cooperativas. Ok, nós vamos falar mais disso e você vai saber mais também, caso você queira montar uma cooperativa aí no teu ramo, daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação.
certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Voltamos com o nosso programa, agora falando sobre cooperativismo. A gente estava falando no primeiro bloco como montar uma cooperativa. Nós estamos aqui com o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, Edivaldo Delgrande, que vai continuar explicando para a gente. O senhor explicou o que a pessoa deve fazer, pode procurar inclusive mais informações, gente, no site que vai aparecer aqui. Vou falar também para você, www.coop.br. Você vai ter informações também. E aí, as pessoas procurando, tem esse acompanhamento que vocês fazem durante o primeiro ano para que realmente eles se profissionalizem. E vocês têm, paralelo a essa organização das cooperativas, um serviço que faz parte do Sistema S, que é, como é que chama? Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o SESCOP. Exato. É para profissionalizar, para fazer com que essas pessoas estudem, sejam treinadas. Nós, principalmente, quando foi feito o RECOP, que foi o Programa de Revitalização de Cooperativas, uma das coisas que foi destacada do Sistema S foi a parte das cooperativas e foi aplicado muito na formação, principalmente de funcionários, depois dos dirigentes, e agora a gente tem feito um trabalho também junto aos cooperados. Porque toda a gestão de uma cooperativa, ela sai da base. Se ela sai da base, nós temos que preparar aquele grupo para fazer gestão, para ela perenizar a cooperativa, para ela melhorar o desempenho das cooperativas. Então, o SESCOP tem essa característica. E a OCESP, que nós estamos falando, a OCESP é a organização de representação. É o braço que faz a representação política. Questão institucional. Uma questão mais institucional. Tá. O SESCOP, ele funciona, é mais um S do Sistema S, assim Exato. Como tem SENAC, SEBRAE, Senai, tem o SESCOP. Exato. Vocês estão se preocupando muito, então, é algo que a gente fala sempre aqui no nosso programa, que a gente tem que se qualificar, que a gente tem que se profissionalizar. Vocês, então, estão se preocupando para que as cooperativas saiam do amadorismo, no caso, e se profissionalizem. Exato. Por meio do SESCOP. A gente dá todo esse apoio às cooperativas, a gente faz MBA, treinamento de liderança, MBA. A gente faz uma pesquisa, vê dentro das cooperativas a necessidade dela, e a gente tende sempre a dar esse apoio às cooperativas. Então, a gente faz ações das mais variadas. Tá. Olha, eu quero agradecer as pessoas que estão aí entrando em contato conosco, curtindo nas redes sociais, Sol Xavier, Simone Reis, Ana Lima, Caroline Badim, e chegaram várias perguntas. Daqui a pouquinho nós vamos tentar aqui fazer as perguntas, porque o nosso tempo também é curto e o assunto está muito bom.
O que eu queria saber agora do senhor é quais as vantagens para se montar uma cooperativa. Eu tenho, por exemplo, uma microempresa, ou eu vou montar uma empresa, uma limitada. O que poderia ser melhor se caso eu reunisse pessoas da mesma área minha e montasse uma cooperativa? O que eu vou ganhar com isso? Olha, acho que, em primeiro lugar, o empenho das pessoas. Vê bem, tem uma diferença muito grande de você ser um funcionário de uma empresa ou ser o dono de uma empresa. Então, o cooperado, ele é dono da cooperativa. Essa, eu acho que é o primeiro ganho, a primeira coisa bacana nessa história, que é aquilo que eu falei para você, uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Então, de acordo com o que você produz, você ganha. Então, se você produzir mais, você vai ganhar mais. Né? E você tem a decisão, você tem a liberdade de ir e vir e tem a gestão. É uma gestão mais democrática, uma gestão mais pura. Então, as pessoas têm direito a voto, direito a decidir. Quem decide são os cooperados. Sabe, tem uma coisa muito engraçada, né? Se você entra numa Assembleia Geral Ordinária ou numa Assembleia Geral Extraordinária, aí, claro, com foco, eu tenho um problema com essa diretoria. Nós chamamos uma Assembleia Geral Extraordinária, que pode ser feita pelo Conselho Fiscal ou por um grupo grande de cooperados, e essa diretoria entra e sai de lá dessa Assembleia com a votação de todos, é claro, de maioria, pode sair destituída ou até com uma nova diretoria. Então, é muito democrático o movimento cooperativista. E por isso que ele é tão encantador, por isso que a gente se encanta por ele. E a prestação de contas também. Ela Sim. ocorre, então as pessoas vão acompanhar aquilo que a diretoria está fazendo. Exatamente. Inclusive, nas cooperativas, principalmente em todas as cooperativas, mas as maiores, inclusive com uma auditoria independente. Então, isso dá total transparência na gestão. Então, você não tem caixa 2, você não tem desvios. É claro, evidentemente nós lidamos com pessoas, e pessoas de todo tipo, mas dificilmente a gente vê um desvio dentro de uma cooperativa. E é por isso que as cooperativas, tem muitas cooperativas fazendo 50 anos de vida, numa média que a gente fala no nosso país de 7 a 8 anos de vida de uma empresa. Então, tem muitas cooperativas aí desempenhando esse papel. Outras vantagens, na hora de pagar impostos, paga-se menos impostos? Em alguns casos, sim, um pouco menos imposto de renda, mas nada, hoje a coisa está mais ou menos equilibrada, está equacionada. Na verdade, você não paga dentro do empreendimento cooperativista, mas você acaba pagando como pessoa física. Como o resultado é seu, você como pessoa física é taxado. Então, isso é um pouco de mito. Na verdade, o que você faz é aquilo que eu falei para você. Você se junta, é dono de uma empresa e acaba, se você trabalhar mais, ganha mais. E as cooperativas podem contratar funcionários? Sim, elas devem contratar. Os funcionários, na verdade, eles têm que ser seletistas. Então, nas agropecuárias, principalmente, tem muitos seletistas. Nas de transporte, que tem ônibus, que às vezes gira três períodos, o dono dirige um período, porque ele não pode dirigir o tempo inteiro, os outros 2 períodos são motoristas contratados. Então, na verdade, hoje a gente tem uma inclusão muito forte, ou empregamos muita gente dentro do movimento cooperativista. Cooperativa não se fala em lucro, né? Fala-se em resultado, não é isso? Existe uma divisão desse resultado, disso das sobras, se é que sobrou no final do ano? Como é que funciona para quem é cooperado? É assim, como que funciona? Vamos colocar não uma fica cooperativa agrícola, só. Nós já estamos falando de agrícola, é simples, para todos entenderem. Quando eu vendo um insumo dentro de uma cooperativa agropecuária, quando eu armazeno, eu cobro um valor. Eu tenho uma rentabilidade, eu tenho um lucro na venda daqueles insumos, ou tenho um lucro na armazenagem e na venda daquele grão. Esse dinheiro, quando sobra, ele é do cooperado. Na verdade, porque você deveria só ratear os custos operacionais do silo ou os custos operacionais do insumo, inclusive aqueles agrônomos que nós falamos. Então, quando você chega no final do exercício, ela deu um resultado positivo, parte, por lei, vai para alguns fundos de reserva e parte você tem que levar para a Assembleia decidir. Quem decide é o cooperado. Olha, sobrou 100 mil reais. Vamos dividir entre nós 100 mil reais, proporcionalmente ao trabalho que foi feito interno, ou vamos capitalizar, ou vamos fazer um investimento numa sala, enfim, num silo, alguma coisa assim. Se tiver uma proposta, a diretoria leva essa proposta e é votado. Se
os cooperados disserem que sim, ok. Se disserem que vamos dividir, isso é dividido. Quando volta para a cooperativa, entra no capital social. De toda maneira, é do cooperado. Então, por isso que a gente fala, um dos princípios você tem a gestão muito democrática E se no ele cooperativismo. desistir, por exemplo, não estou gostando dessa cooperativa, quero sair dela. Ele pode sair também e pode ter de volta alguma coisa que ele tenha colocado ali. O capital social. Então, o que acontece é o seguinte, ele no período, ele sai. Ele é responsável durante aquele período, do fechamento. Porque a cooperativa ela não é feita para dar resultado negativo. Então, se deu resultado negativo, é como se eu e você tivéssemos uma casa, né? Nós dois, vamos rachar a casa, vai rachar as despesas de casa. Vamos fazer um caixinha aqui, vamos colocar. Chega no final, faltou, tem que pagar agora no começo do ano os IPTUs, etc. Então, quanto que você tem que dar? Eu tenho que dar uma parte, você tem que dar outra, fazer a complementação. Então, é uma coisa muito, muito tranquila. Não é uma instituição filantrópica, né? Como Não, você disse, ela imagina. tem que dar lucro, tem que dar resultado, né? Ela E tem que dar dar emprego, resultado. tem que dar renda para as pessoas, né? As perguntas que chegaram para a gente, Renata Alves pergunta, a cooperativa é um negócio viável? Organização dos produtores rurais em cooperativistas e associações é uma saída eficiente? Acho que já foi respondido dizendo que é. O Igor Ribeiro pergunta, há muita resistência dos produtores em aderir ao modelo cooperativo? Não, Acho que hoje não mais, né? Até porque os módulos hoje, dentro do estado de São Paulo principalmente, são todos, ou na grande maioria, mini, pequeno e médio. 80% desses agricultores, eles não sobreviveriam sem um modelo associativista. Então é um modelo muito importante para esses agricultores. Rubens Tavares pergunta, o setor está se profissionalizando? Muito. Foi dito aqui muito. também, uma das formas é através do Sescop. A Janaína Matos, qual o balanço o senhor faz do agronegócio no estado de São Paulo? Acho que foi colocado que grande parte passa pelas cooperativas também, né? A Michele Farias de Carvalho, como o cooperativismo pode contribuir para o crescimento do agronegócio? Só pelo fato dela existir, ela já contribui. Já está contribuindo. O João Augusto Nascimento pergunta, como o senhor vê o desenvolvimento das cooperativas de crédito paulistas em relação ao resto do Brasil? Eu acho que é um Pra gente movimento encerrar. que está consolidando. Nós temos aqui dentro do estado de São Paulo, claro, é o maior estado do país. Realmente o setor financeiro é muito forte, né, por conta desse dinamismo de São Paulo, mas ele está indo muito bem. Eu acho que ele está atingindo a patamares muito grandes. Está começando a incomodar os bancos, né? Eu acho que eles estão começando a entender que nós podemos ser um parceiro deles, não um adversário. Claro que nós, numa audiência que nós tivemos com o Henrique Meirelles, ele disse o seguinte, eu gostaria, com o problema do subprime americano, que vocês tivessem 2 dígitos percentuais, ou chegasse a 10% do movimento financeiro. No Sul, nós temos. Aqui em São Paulo, pelo dinamismo, nós não temos, mas nós estamos crescendo muito e consolidando muito. Hoje, nós somos instituições muito fortes de cooperativas de crédito, instituições consolidadas através dos nossos bancos, os 2 bancos, o Banzicred e o Bancob. Então, nós temos hoje uma estrutura maravilhosa de atendimento com um grande diferencial, com um custo muito menor para o cooperado ou para aquela pessoa Sem que taxas, atua. inclusive, Sem né? taxa, A gente inclusive. conhece e tudo mais, né? Sou cliente também, então a gente conhece que tem muitas vantagens também, Muitas né? vantagens. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi muito importante recebê-lo aqui e esclarecer e mostrar para as pessoas que pode ser, sim, mais uma saída. É isso que a gente está sempre querendo mostrar aqui. Claro. Existem empreendedores nascendo todos os dias aí, com seus negócios, com coragem para empreender e para correr risco. E a cooperativa não tem tanto risco, é uma forma segura e organizada de crescer e é algo que a gente acredita muito. Parabéns ao trabalho, muito sucesso a vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui,
a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404. Estamos de volta com o programa Silvana Rezende, nós que estamos falando aqui ao vivo pela TV Mais, para Ribeirão Preto, estamos falando também ao vivo para o mundo, pela internet, pelo site, e também seremos retransmitidos para a TV ACESP, Canal 9, para Grande São Paulo. Nós agora vamos falar de um outro assunto, né? O que é empreender, o que é inovar, criar coisas novas, criar coisas diferentes no mercado para que ajudem o nosso dia a dia. A gente está com arroz todos os dias na nossa mesa, está com pão, a comida, os alimentos, a gente não sabe o que tem por trás de tudo isso, a tecnologia que tem por trás de tudo isso. Nós, então, aproveitando aí a AgriShow, que está ocorrendo em Ribeirão Preto esta semana, uma das feiras maiores do mundo no setor, nós estamos aqui, então, com o diretor executivo da Trimble, Carlos Alberto Pinto Nogueira, seja bem-vindo, e também o Jorge Strina, que é também funcionário da Trimble. Nós já vamos falar com você também, porque ele tem uma informação interessante, ouviram falar nos drones, né? Eles estão virando notícia hoje no mundo todo. E a gente vai estar falando aqui também, que é mais um produto da Trimble. Conta pra gente, vocês que nasceram na Califórnia e já estão no Brasil há uns 30 anos. Com os nossos produtos, sim. Com os produtos, mais sim. de 30 anos. Mais de 30 anos. Com o escritório anos. próprio desde 2012. Tá. É isso que eu estava falando agora há pouco, né? As pessoas não imaginam o que tem gente estudando para fazer com que tudo chegue à nossa mesa no dia a dia. A área que vocês mais trabalham é a área agrícola. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil é a área agrícola. O que é comum? A Trimble começou em 1978 lá no Vale do Silício, na Califórnia, uma empresa de tecnologia com ações na Bolsa Nasdaq. E nós temos 5 setores de negócio, na realidade. A agricultura, que é um dos maiores, a área geoespacial, que é a administração da terra, a parte de construção vertical, que seriam prédios, a parte de construção civil, que seriam ferrovias, estradas, usinas hidrelétricas, etc. E a parte de transporte e logística. O que é comum em todas essas áreas é a tecnologia. A Trimble começou com a área de GPS. Quando o uso do satélite GPS, que é um satélite militar americano, foi liberado, o Charles Trimble, que foi o fundador da Trimble, que hoje já não faz mais parte da companhia, mas ele saiu da Hewlett Packard, da HP, e fundou a Trimble para desenvolver aplicações de GPS.
Então, a Trimble começou como fazendo aplicações para GPS, e isso continua até hoje. Só que naquela época, em 1978, a gente só fazia os dispositivos de GPS, que hoje, como você sabe, estão totalmente todos os celulares, impregnados, né? Em todo lugar, então não é mais um negócio. Então, mas antes era só aquele aparelhinho que a gente usava. Exato. Então a tecnologia foi evoluindo e nós passamos a combinar a tecnologia, que é um triângulo, a tecnologia do GPS, do posicionamento, que não é só o GPS, tem outros satélites, a transmissão de informações em tempo real, quer dizer, tudo que o satélite está pegando, você está transmitindo em tempo real via Wi-Fi ou Bluetooth ou alguma tecnologia, e o processamento dessas informações, que é onde está a inteligência do negócio. Então, o que é comum nessas áreas é isso. Então, todas as nossas aplicações nessas áreas envolvem posicionamento, transmissão em tempo real e processamento das informações, para entregar ferramentas gerenciais aos clientes, sejam eles fazendeiros, ou sejam eles empreendedores, ou construtoras, ou fabricante ou empresa governos, de transporte, logística, que precisa de estar acompanhando seus caminhões. Ou quem constrói uma estrada, quem tem a concessão de uma estrada. Quer dizer, a nossa tecnologia hoje evoluiu para simplesmente um hardware para softwares e soluções que ficam na nuvem, inclusive, muitas vezes, para que você tenha todas as informações em tempo real. No caso, colocando em miúdos, por exemplo, tem uma construtora que vai precisar de fazer uma estrada, tá? Vocês conseguem ter tecnologia para, por meio do satélite, perceberem o melhor traçado dessa estrada? Isso, exato. Nós temos softwares, então nós temos primeiro o estudo do terreno, que é a parte geoespacial que eu falei. Aqui não vamos passar porque aqui vai ter que estourar, porque tem muita rocha. Ou muita obra de arte, ou né? tem Como muita eles chamam, obra de arte. Túnel, ponte, vai dar mais viaduto, trabalho, vai ficar mais caro. Então você faz vários, no computador você simula com o nosso software vários roteiros, qual é o mais caro, mais barato, mais curto, o maior problema no meio ambiente, o menor problema no meio ambiente, e aí, é claro, quem escolhe... Tudo captado pelo satélite, estudado depois por vocês, para que, pelos técnicos todos, para verem realmente o que é mais viável. Aí a pessoa responsável toma a decisão, mas a gente fornece todos os dados disponíveis para na agricultura, né? Vocês estão na AgriShow, o que vocês estão vendendo? O que o fazendeiro, o produtor, a gente estava falando aqui de cooperativismo, as cooperativas, o que elas podem aproveitar desse trabalho em inovação? Então, na agricultura é a mesma coisa. A gente começou com um piloto automático, que é para controlar o trator quando ele está arando o terreno, por exemplo. E daí nós desenvolvemos várias outras e não tecnologias. precisa ter um tratorista mais? Não precisa. O sistema controla através de satélite, porque você precisa de uma precisão muito grande quando você está plantando ou colocando adubo, ou quando você está irrigando, você precisa ter uma precisão muito grande para não esmagar até o terreno ou não passar 2 vezes no mesmo terreno com o pneu, que o terreno fica mais duro, mais difícil de plantar. Então tem que ter uma precisão muito grande. Então começou com isso e depois evoluiu para outras tecnologias. Hoje, vamos dizer, o principal da tecnologia está também no processamento da informação. A gente tem um software que chama Fazenda Conectada, que o Jorge pode falar em mais detalhes, que conecta todas as informações. Então você sabe em tempo real onde estão todas as máquinas, o que elas estão fazendo, você controla o fertilizante, vai mais na área do terreno que precisa mais e menos, não precisa ser igual no terreno inteiro, com as informações que já foram obtidas antes. Mas, Jorge, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Embrapa, foi meu primeiro emprego na Embrapa, gado de leite, eu lembro, em Juiz de Fora até. Eu queria saber de você o seguinte, e antes pegava-se uma parte do terreno aqui, uma parte do terreno no outro lado, parte do terreno ia para o laboratório para saber o que precisava ali em cada parte daquele terreno. Hoje, via satélite, nós conseguimos saber isso? Hoje, o que acontece, né? Se você está falando especificamente da agricultura de precisão, ela tem, assim, N possibilidades, né? Então, hoje, por exemplo, no AgriShow, a gente está oferecendo, como o Carlos falou, o Connected Farm, mas tem uma série de soluções que a gente está oferecendo, né? E, claro que grande parte delas é através de satélite, mas a gente também tem sensores ou tem outros equipamentos que podem auxiliar localmente sem precisar de um satélite, por exemplo, né? Então, são, de verdade, várias tecnologias que vão sendo integradas. Por exemplo, esse Connected Farm é justamente a integração das soluções em um único ambiente. Mas sem precisar de ir para o laboratório, por exemplo, mais? Não, o laboratório ele é necessário. Então, assim, a gente vai
cada vez mais conseguindo ter algumas informações em tempo real, isso daí é uma realidade, com sensores... mais precisas. Cada vez mais precisos, isso também é uma realidade, mas a gente ainda utiliza do laboratório. Então, assim, a gente vai conseguindo, com esses sensores que a gente tem no campo, a gente consegue ter uma precisão melhor das informações que a gente está precisando. E, inclusive, na hora que a gente vai para o laboratório, mas a gente consegue fazer uma análise mais detalhada no lugar que realmente precisa de uma análise mais detalhada. E deixar um pouco menos atenção naquela parte da fazenda ou da propriedade que não exige tanta atenção, né? Então, a gente consegue separar e ver onde eu preciso focar mais, onde eu consigo focar menos. E com isso eu consigo ter uma melhor análise do meu campo de uma forma mais econômica, né? Trazendo um maior rendimento no final das contas. Os drones, por exemplo, que você mencionou no início, o que eles fazem? Eles exatamente coletam as informações. Todo mundo é familiarizado com o Google Maps, por exemplo, né? Que tem aí disponível para todo mundo. A diferença é que as nossas informações são geoposicionadas, então você sabe exatamente a latitude e a longitude de cada lugar, de cada um daqueles pontos que o drone está tirando foto, monitorando, para que você possa aplicar o que for necessário, em fertilizante ou irrigação, etc. E tal. Tá. Ora, Carlos, vocês que estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão em outros países também. 135 países do mundo. Eu nem sabia que tinha tantos países, mas nós estamos em 135, então deve ter mais do que 135. Bom, muito bom. Me diga uma coisa, nós crescemos bastante na agricultura, o Brasil, a agricultura hoje é o que leva o Brasil à frente, é o que a gente mais exporta ainda, né? O que vocês veem de diferença mais significativa? Onde que nós estamos atrás, que nós temos que aprender com os americanos, por exemplo, na agricultura? Eu diria que não se trata de aprender. O que acontece é o seguinte, a penetração da tecnologia, hoje já diminuiu a diferença da velocidade de penetração de tecnologia. Quer dizer, você vê, por exemplo, o seu computador é o mesmo, provavelmente, da entrevistadora da TV americana lá, né? Então não tem o telefone, é igual. Então, nessa área que nós atuamos, existe uma velocidade maior de acompanhamento da tecnologia, mas a penetração da tecnologia ainda está um pouco atrás, né, aqui no Brasil. Então, eu diria que na área agrícola, talvez a gente tenha aqui uma penetração do que? 20%, 25%, 30% de automação na agricultura, enquanto lá nos Estados Unidos. Enquanto lá já está com 85%, 90%, por exemplo. Certo? Em outras áreas, por exemplo, a área de construção civil aqui, construção vertical, é 2% aqui no Brasil e lá já é mais de 50%. Quer dizer, então é só a velocidade realmente, que é uma questão da capacidade de investimento das empresas e do país. Né? Nós vamos continuar falando mais desse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco, mas agora eu quero chamar as vagas de emprego que nós levantamos para você. Alimentador de linha de produção, assistente de vendas, auxiliar de cobrança, auxiliar de enfermagem, consultor de vendas, desenhista projetista mecânico, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram
E o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Voltamos ao nosso programa falando de inovação na agricultura e em todas as áreas, né? Nós estamos aqui com representantes da empresa Trimble, que é uma empresa americana, mas que está em mais de 130 países. E nós estamos falando aqui das inovações que vocês trouxeram para o mundo, né? Principalmente em geolocalização. E falando nesse comparativo dos Estados Unidos e outros países evoluídos na agricultura com o Brasil. O que nós precisamos melhorar, além de aumentar a quantidade de tecnologia na agricultura, com relação à mão de obra no Brasil? O que precisa ser melhorado? Vocês que estão lá e aqui, que diferença vocês veem entre o profissional do dia a dia que trabalha na empresa nos Estados Unidos e o profissional que trabalha no dia a dia aqui? Eu diria o seguinte, aqui ainda existe mão de obra tão boa quanto a mão de obra de lá, mas em função do investimento que é feito lá na educação e aqui, lá o mercado está migrando mais para posições que exigem maior conhecimento, maior estudo, etc. e tal. E aqui, essas posições, o mercado ainda é pequeno para essas posições, né? Ainda existe muito mercado que lá, por exemplo, não existe. Frentista de posto de gasolina, por exemplo, lá não existe, certo? A gente tem que abastecer o nosso carro. A gente tem um monte aqui, certo? É. De frentista de posto de gasolina. Quer dizer, então, eu acho que a tendência com o tempo, evoluir para essas profissões que exigem maior tecnologia. Agora, nós, em relação à nossa mão de obra aqui, nós empregamos aqui engenheiros brasileiros, alguns estrangeiros também, da Europa, de outras partes do Chile, a gente contrata a gente onde tem. Mas a mão de obra daqui é excelente, é muito boa, o treinamento, a formação profissional dos dessas profissionais. Pessoas que estão num nível maior, no caso, que está mexendo. O que a gente não tem, talvez, é gente suficiente, né, para poder selecionar nesse bloco. Por isso nós temos, por exemplo, na nossa empresa, devemos ter uns 3 ou 4 estrangeiros, porque a gente não conseguiu preencher as vagas. A área de TI, no caso. Não, na área de tecnologia, de engenharia mesmo, da tecnologia dos nossos produtos, que a gente não conseguiu achar gente aqui com experiência. Quer dizer, a sede é em São Paulo, capital. Em Campinas. Em Campinas. Nós ficamos em Campinas. E olha que também é um centro importante, Campinas. De e mesmo assim, a saída para a gente, então, é qualificar mais. Eu acho que é investir, né? O Brasil precisa investir em tecnologia, precisa investir em educação, precisa formar mais gente, precisa mudar esse patamar, né? Quer dizer, nós queremos que os frentistas dos postos de gasolina virem, talvez, os futuros operários das fábricas, que vão virar os futuros técnicos, que vão virar os futuros engenheiros e assim nós vamos qualificando a mão de obra. Porque essas profissões mais simples, logo serão tomadas pelas máquinas também, né? Ou as próprias pessoas vão fazer. Exatamente. Que é uma coisa dos Estados Unidos. Não existe frentista porque a própria pessoa vai lá e abastece o seu carro, né? Vamos falar agora dessa tecnologia que está aí hoje virando notícia no mundo todo, né? Teve um drone que foi solto, não sei como é que vocês falam, lançado, né? Lançado. E chegou na Casa Branca. Teve um outro que chegou no Japão também, no primeiro-ministro japonês, né? E vocês fazem para ajudar a agricultura. Nós temos imagens aí, queria que soltasse também as imagens. Como é que funciona, Jorge? Não, a gente tem um equipamento, o X5, né? Esse é um equipamento que ele tem um vante, ele consegue voar, não é tripulado, né? E ele tem uma câmera fotográfica que consegue tirar fotos extremamente precisas e detalhadas do campo.
E a grande vantagem dele é que o equipamento que ele consegue voar com uma autonomia muito grande, de uma altura muito boa, né? Então ele consegue basicamente cobrir muitos hectares por dia, a produtividade é enorme. E essas informações, essas fotos, elas são georreferenciadas, você consegue saber exatamente de onde você está falando, com uma precisão incrível e muito detalhe. Então a verdade é que o Vant, ele, na agricultura, ele é a visão do proprietário da fazenda ou do local que ele está sendo olhado, mas de um ângulo diferente, né? Então ele está vendo lá de cima uma série de informações que ele não teria acesso estando no dia a dia do negócio dele, né? Então lá de cima conseguem tirar informações preciosas para o negócio, que ele vai conseguir aumentar a produtividade, reduzir custo e ter uma série de benefícios que hoje ele não teria sem uma foto aérea daquela qualidade, daquela forma. Que tamanho? Nós mostramos ele a imagem. Que tamanho que ele é? Parece um aviãozinho. Eu não vou saber a dimensão exata, mas ele deve ter aproximadamente uns 50, 60 centímetros de envergadura, mais ou menos, é um pouco maior. Tá. E ele é controlado por controle remoto? Não, ele na verdade, você não controla ele não é pilotado por você. O que acontece, você faz um plano de voo e detalhado, você programa onde você quer que ele percorra o caminho dele. Em tanto tempo, qual a autonomia dele? Ele voa aproximadamente 50 minutos, voo máximo, e ele trabalha uma velocidade cruzeiro de 80 km por hora, então ele tem uma velocidade alta, ele consegue cobrir bastantes hectares por dia, e aí você programa onde você quer que ele pouse também. Isso é muito importante pela segurança, vamos colocar assim. Então é um produto realmente que tem que tomar bastante cuidado como ele é feito, tem que ter bastante treinamento, tem que ter bastante consciência do que está sendo feito. Não é um equipamento para ser usado em qualquer lugar, em qualquer condição, né? Você tem que ter ou seguir algumas regras para que realmente você não cause nenhum problema ou que não venha a ter algum acidente que pode ser perigoso, né? Realmente é um equipamento que, sabendo usar, é extremamente seguro, né? Essa é a verdade. É um curso de piloto, né? Exato, é um curso de piloto, você tem que fazer o piloto não está no avião, mas horas ele tem que de pilotar. voo para poder Ele tem que ter uma noção, né, de como é. Agora, esse aparelho, no caso, ele é comercializado, ele é vendido ou ele é alugado e vocês prestam um serviço? Hoje a gente tem uma opção, e isso que é o interessante desse produto, porque ele dá a opção para qualquer tamanho de produtor. Então, se o produtor ele é extremamente grande, ele quer comprar um equipamento desse, ele tem a liberdade de ter um equipamento próprio e utilizar quando ele quiser. O pequeno ou médio produtor que talvez não tivesse o dinheiro ou o capital para investir numa tecnologia dessa, ele ainda pode se beneficiar porque ele pode muito bem alugar um equipamento de um prestador de serviço, né? Então a verdade é que a imagem depois é o resultado do trabalho, né? Então a imagem ele pode ter ela com ele depois que um prestador de serviço levantou as informações para ele, né? Então ele é um equipamento bastante versátil por isso, né? Você atende qualquer tipo de produtor, né? E nas cidades também ele está sendo utilizado para alguma função? Não, para agricultura ele é estritamente utilizado na agricultura, o nosso equipamento, né? Então a gente não recomenda de forma alguma que isso seja utilizado onde você tem um risco tremendo de acidente, né? Uma outra coisa, você estava falando que vocês têm a fazenda tecnológica? Conectada. Conectada, fazenda conectada. O que é essa fazenda conectada? A fazenda conectada... Tem imagens também, acho que tem imagens, tem um vídeo aí. O Connected Farm, né, que a gente fala que é a fazenda conectada, é um sistema, na verdade, que ele vai integrar diversas partes. A ideia qual que é? É toda a fazenda ou toda a propriedade tá conectada entre si, né? Então você tem máquinas no campo, você tem informações no escritório, você tem análise de solo, você tem sensores trabalhando também no campo. A ideia é que você consiga trazer todas essas informações e concentrar em um único lugar que fica muito mais fácil de você conseguir gerenciar isso, né? Então a propriedade ela cada vez mais vai se profissionalizando e você tem que tirar maior proveito daquilo da forma mais fácil e rápida possível. Então a proposta do Connected Farm é você gerenciar todas as informações em um único lugar de uma forma bem fácil e rápida, né, e simples. E nós já temos muitas fazendas no Brasil utilizando esse serviço? Sim, com certeza. Então, na verdade, uma empresa, um galpão, o que ela recorre? Ela recorre muitas vezes a câmeras, né? Onde o proprietário ou a direção consegue ver o que está acontecendo em cada ponto. Uma fazenda não dá para colocar câmeras, não é? Certo. Então, na verdade, vocês falam direto com o satélite para saber tudo o que está acontecendo. Eu volto naquele triângulo, quer dizer, a gente tem a informação geoposicionada, exatamente aonde está aquele ponto, a transmissão em tempo real e o processamento da informação, e você vê isso tudo na tela do seu computador, do seu tablet ou do seu telefone. E o que é mais interessante, você consegue colocar junto à terra também as fazendas profissionais mais qualificados, né? Porque tem que ter um profissional qualificado para saber ler
Claro. tudo sem isso. dúvida. Né? Até na própria tecnologia embarcada, né? Quer dizer, quando a gente estava falando do piloto automático, por exemplo, do trator, hoje em dia, todo mundo, a gente tem mais telefones celulares no Brasil do que a população, né? Pela estatística, quer dizer, é quase que 1,5 por habitante, alguma coisa assim. Então, você pensa que hoje em dia qualquer pessoa, até um operador do campo, está acostumado já com o smartphone, ele já tem uma noção de tecnologia básica. Então, quando você chega hoje com um piloto automático, que tem lá uma tela no trator, que ele já está acostumado a clicar na tela, então já está ficando mais fácil. Agora, um outro detalhe que eu queria mencionar, especialmente para você que lida muito com mão de obra e coaching, etc. e tal, é o fato de que a nossa população ainda é bastante jovem, né? E agora está exatamente acontecendo um envelhecimento gradativo da população. E com isso, a gente vai tendo mais profissionais também experientes, né? Quer dizer, porque a gente aqui, na média de idade dos nossos profissionais aqui é menor do que a dos Estados Unidos, com certeza. Sim. Aqui Nós ainda temos mais jovens. Sim, então, mas com o tempo... Até a Europa muito mais ainda. Com a Europa, sem dúvida. Mas com o tempo, quer dizer, essa próprio envelhecimento da população vai também criando profissionais mais experientes e esperamos que vá fazendo essa migração que a gente falou antes também, né? Isso. Nós queremos que os cortadores de cana virem tratoristas, não é? Claro. Que é o mais importante. Claro. Que eles consigam se profissionalizar e tenham vidas mais dignas também, aqui na nossa região, que tem muito cortador de cana. Todas as profissões tenham sim, né? Que a gente consiga preencher esse gap aí, qualificando melhor as pessoas, né? Sem Gente, dúvida. eu quero agradecer muitíssimo, tá? A entrevista de vocês, sucesso na AgriShow para a empresa, é a primeira vez que estão na feira, não é? Este ano. Sucesso a vocês e que a nossa agricultura, não é, continue aí ajudando muito esse Brasil, principalmente nesse momento de crise muito ruim, muito difícil, né? Mas que continue ajudando. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.